Olá a todos. Essa semana eu que vou fazer um vídeo para vocês, né? Eu sou a Diana Cerdeira, sou professora da Faculdade de Educação da UERJ. Bom, a gente já está, né, já passamos da metade da disciplina de avaliação, né? A gente até agora já abordamos o histórico da avaliação educacional, né? Já apresentamos os 3 níveis de avaliação, né? Externa, institucional e avaliação da aprendizagem. Já discutimos alguns conceitos, né, como a diferença entre examinar e de fato, avaliar. Na semana passada, há 2 semanas, na verdade, né, a gente começou a se aprofundar na avaliação da aprendizagem, né, então vimos as diferenças entre avaliação formativa e somativa, né, e os possíveis impactos dessas avaliações, né, desses tipos de avaliação na trajetória escolar do aluno. Semana passada, a professora Virgínia se aprofundou na 4ª geração da avaliação, né, que seria essa geração atual, né, essa geração que vê a avaliação como ferramenta para a própria autoavaliação do professor, né, para essa reflexão da própria prática, que vê a avaliação como uma ferramenta de diagnóstico da aprendizagem do aluno, mas também como uma ferramenta que auxilia e dá subsídios para que os alunos tenham autonomia para aprender, né, para compreender o seu próprio processo de aprendizagem, né, e regular esse processo, né. Ela também trouxe, né, a professora Virgínia, alguns exemplos para discutir um pouco a própria prática dela, né, com base nessas orientações teóricas da 4ª geração. Então, ali ela já foi dando pistas, né, algumas pistas, sobre como elaborar uma avaliação mais justa, né, mais ajustada a essas orientações da 4ª geração. Como elaborar e como corrigir também, né? Assim, porque às vezes a gente pode ser muito injusto, né? Na forma como a gente elabora, né? Constrói uma avaliação e na forma como a gente corrige a avaliação. Não que isso seja intencional, né? Não é que os professores, todos eles, queiram propositalmente prejudicar alunos. Isso pode ser algo até automático, inconsciente, né? Pode ser um simples hábito, né? Já que a gente tende mesmo a reproduzir aquelas experiências de avaliação que a gente é acostumado. E acaba prejudicando alguns alunos, favorecendo outros, né, sendo injusto nessa avaliação, não com a intenção de fazer isso, mas talvez falte um momento de reflexão, talvez falte até conhecimentos teóricos, técnicos, né, para esses professores. Então, dando prosseguimento aí, né, um pouco dando continuidade à discussão que a professora Virgínia já introduziu no vídeo passado, hoje a gente vai falar mais especificamente sobre essa construção, né, dessas questões de avaliação e também sobre correção, né? Para isso, eu trouxe alguns exemplos de questões reais. Muitas dessas questões, né, eu já tinha, mas várias outras, os próprios alunos, né, que já fizeram essa disciplina e ex-alunos, quando acham na internet, eles acabam me mandando. Então, tem muita contribuição também de vocês na seleção desses exemplos, né? Eu não vou trazer todos que eu tenho, eu selecionei alguns, né, até para esse vídeo não se estender, não ficar muito longo. Vou mostrar para vocês, né? A gente vai lendo, né? Eu vou lendo com vocês. Eu sei que muitos de vocês só têm acesso pelo celular, né? Ou por telas pequenas. Então, às vezes, é difícil visualizar aquilo que a gente compartilha, né? As apresentações que a gente compartilha nas gravações. Então, eu vou lendo com vocês, né? Para que a gente vá refletindo um pouco sobre a construção desses exemplos de questões, né? Que eu vou mostrar para vocês. Então, existem orientações teóricas e técnicas para se construir uma boa avaliação. Eu vou tentar fazer um resumo aqui das principais, as que interessam mais para a gente.
É claro que o foco aqui é a avaliação da aprendizagem, né? Embora eu vá até usar alguns exemplos de avaliações externas, porque são exemplos que a gente pode aproveitar, né, para refletir sobre as avaliações que nós, professores, produzimos para os nossos alunos, né? Essa avaliação da aprendizagem. Eu vou começar aqui. Antes de compartilhar, só para rapidamente, né? Os termos técnicos que se usam, né? Avaliação, um instrumento, uma ferramenta de avaliação, ela é chamada de teste, né? Esse é o termo técnico, é teste. As questões são chamadas de itens, né? Eu acho que vocês têm experiência com isso, porque fizeram o Enem, né? A nomenclatura é essa, né? Item 20, item 37, né? Esse é o termo técnico que se usa para nomear uma questão. Tem alguns outros termos, né? Por exemplo, quando você fala bateria de testes, né? É uma variação de instrumentos que você usa para poder avaliar aquele aluno, aquela turma, aquele estado, aquele município, aquele país. E tem alguns outros termos que eu vou falar aqui conforme eu vou passando a apresentação, que esses termos acho que são mais importantes para a gente guardar. Não os nomes em si, mas o que eles significam é importante ter em mente na hora de construir uma avaliação. Tá? Então, vou compartilhar aqui. Eu vou começar com esse exemplo, porque eu acho que ele é o mais famoso, né? Todo mundo já conhece esse exemplo. É claro que eu não vou defender aqui que esse aluno mereça algum ponto, né, em função dessa resposta, mas eu acho que ela parece boba, mas a gente pode começar a refletir daí, né? Que enunciado é esse, né? Encontre X. Né? Será que não tem uma maneira mais que seja objetiva, mas que seja mais, que explique melhor, né? O que o aluno tem que fazer, né? Porque dá margem para esse tipo de brincadeira. É claro que aqui foi uma brincadeira, mas eu vou trazer outros exemplos para vocês, que o enunciado suscitou interpretações que fazem sentido, que não era aquilo que o professor queria que o aluno entendesse, mas que faz sentido, né? Especialmente com crianças menores. Eu sei que, né, as turmas das licenciaturas talvez até trabalhem com as crianças menores dando aula particular, mas eles, né, eu sei que vocês não vão se formar para atuar no primeiro segmento do ensino fundamental, né? Mas é interessante pegar o raciocínio de algumas crianças para a gente refletir sobre a nossa prática docente, né, e como a gente constrói as avaliações, porque como as crianças são mais inocentes, né, e elas têm uma imaginação mais fértil também, elas interpretam, às vezes, os enunciados de maneiras engraçadas, mas que fazem sentido, né? Então é importante para a gente refletir, né? Claro que não que isso não aconteça com adolescentes, né? Com adultos, claro que acontece, né? Embora os exemplos, né, de ensino médio são exemplos mais onde os alunos, na verdade, estão respondendo de brincadeira, né, e não porque não entendeu o enunciado da questão. Então, é claro que aqui, né, nesse exemplo, o aluno, ele entendeu, né, até porque ele faz 500 exercícios sobre isso, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que calcular o valor de X, como ele, né, provavelmente ele não sabe calcular, ele responde isso aí para fazer uma gracinha para o professor. Tá? Mas, de qualquer maneira, se a gente está falando de construção de avaliação, a gente precisa pensar na construção desse enunciado, né? Se ele está anunciando bem a problemática, né, aquilo que ele se propõe a medir, e se for um caso de uma questão objetiva, onde tem opções de resposta, né, no caso múltipla escolha, é preciso pensar muito bem na formulação dessas alternativas de resposta também. Então, vou passar. Vou falar rapidamente sobre isso, porque não quero dar foco nisso, acho que isso vocês já sabem, né? Dos variados tipos de questão ou de itens, para usar o termo técnico, que são possíveis de serem, que são possíveis de compor uma avaliação, né? Então, você tem você tem as questões objetivas e discursivas, né? Dentre as objetivas, vocês sabem, tem a múltipla escolha, completar lacunas, questões de identificação, né, onde você tem que associar.
normalmente a uma imagem, né? Textinhos ou frases ou palavras a uma imagem. Questões de verdadeiro ou falso, questões de associação, que são aquelas que relacionam a colunas, questões de ordenação, né? E aí a múltipla escolha que eu já tinha falado. Isso tudo vocês já conhecem, com certeza vocês já fizeram questões assim. Estou apresentando rapidamente porque os exemplos que eu vou trazer, tem exemplos de completar lacuna, tem exemplos de múltipla escolha, então estou falando aqui rapidamente e vou passar. As questões discursivas, que vocês também conhecem bem, né? Para que serve uma questão discursiva? Ela é mais aberta, né? Ela propõe uma pergunta ou apresenta um problema para você refletir sobre aquele problema, tentar solucionar aquele problema, né? Para que ela serve, né? Para estabelecer conexões, reconhecer semelhanças e diferenças, né? Aplicação de princípios, conceitos e fórmulas, resolução de problemas e desafios, interpretação de informações, etc. Né? As questões discursivas, elas são bastante versáteis e flexíveis, né? Você pode usá-las de maneiras muito variadas para tentar alcançar o objetivo que você se propõe, tá? Só voltando a falar que eu estou lendo aqui um por um, né? Justamente porque eu sei que para alguns alunos é difícil conseguir ler a tela que está sendo compartilhada. Vou passar. Aí sim, alguns termos técnicos que eu acho que é importante para vocês, para quando vocês forem construir as avaliações de vocês, né? Quando vocês forem professores. Na verdade, assim, eu sei que muitos dos nossos alunos já são professores, né? Então, já avaliam alunos, já constroem avaliações, né? Então, para esses que já têm essa experiência, é importante fazer uma reflexão, né? Pensando, eu me preocupo com isso quando eu construo uma avaliação, quando eu avalio meu aluno, tá? Bom, dentre esses aspectos que eu quero relacionar, né? Um que vocês, claro, também já conhecem muito bem é a questão da dificuldade, né? A dificuldade de uma avaliação, a dificuldade de uma questão dentro de uma avaliação, né? Elas podem ser fáceis, médias ou difíceis, né? Muitas vezes os professores não sabem muito bem como fazer isso. Eu acho que eu falei um pouco disso no vídeo, na entrevista que eu fiz, que eu falo de avaliação formativa e somativa, né? Muitas vezes os professores acham que fazer uma questão muito fácil é aquela que assim, pô, a resposta já está ali, né? Se o aluno prestar atenção, a resposta está ali, na própria pergunta. Ou, se for uma questão de múltipla escolha, e essa questão tem 5 alternativas de resposta, né? Aí eu coloco 4 alternativas muito bobas ou muito absurdas, né? E deixo, e por eliminação o aluno vai lá e marca aquela que é mais plausível. Às vezes o professor acha que fazer uma questão fácil é fazer isso, né? Na verdade, o que ele está fazendo é induzir ao acerto, né? Ao induzir o aluno ao acerto, a gente como professor fica sem saber se o aluno realmente adquiriu aquele conhecimento, aquela habilidade, aquele conteúdo, se ele realmente aprendeu, ou se ele foi tão induzido a responder corretamente, né, mesmo que ele não soubesse. Vou trazer um exemplo para vocês também, como é que uma questão pode fazer isso, né? Também tem professores que acham que induzir o aluno ao erro através de pegadinhas, questões ambíguas, ou, enfim, outras estratégias, é a maneira de construir uma questão difícil, né? O que também é problemático do ponto de vista do diagnóstico que o professor vai ter desse aluno, né? Muitas vezes aquele aluno até sabia aquele conteúdo, né? Mas ele foi induzido a errar, né? Então eu fico novamente sem saber se aquele aluno aprendeu ou não aquele conteúdo, né? Então quando a gente fala de dificuldade, não é disso que nós estamos falando, né? A gente está falando mesmo de questões desafiadoras, né? Questões que requerem, às vezes, um pouco mais, né? Um raciocínio um pouco além daquilo que o aluno está acostumado nos seus exercícios, tá? Mas é saudável avaliações que costumam equilibrar o nível de dificuldade dos itens, né? Bom, agora vamos passar para 4 aspectos que não são tão óbvios assim para vocês, eu imagino, né? A questão da validade, né? Um item que tem a validade, né? Uma questão que tem a validade, é um item que fornece informações precisas sobre aquela aprendizagem? Mede o que se propõe a medir, né? Então, voltando para o exemplo anterior, uma questão que induz ao erro,
Ou uma questão que induz ao acerto, ela não tem validade, porque ela não mede bem aquilo que ela se propõe a medir, tá? Ela não me dá informações precisas sobre a aprendizagem daquele aluno. Confiabilidade. A medida utilizada, a pontuação atribuída aos alunos, aquela questão, ela é confiável? Tá? Ela é justa? Essa avaliação, ela está bem calibrada? Vamos usar esse termo, né? Calibração. Vou retomar um pouco o que a Virgínia falou no vídeo passado, né? Quando ela mostra o exemplo da avaliação que a filha dela fez, e que a filha dela erra na montagem da conta, né? Porque ela coloca o número menor em cima nessa armação, mas ela mostra que ela tem alguma habilidade de subtração ali, então ela já adquiriu, né, o conhecimento da subtração. A Virgínia fala assim, bom, era uma avaliação com 4 questões, cada uma valendo 2,5, a professora nessa questão não considerou nada do raciocínio da minha filha, não considerou nada daquele processo, daquela construção e deu 0. De repente tem um problema de confiabilidade aí, especialmente para uma criança pequena, né? Uma avaliação que só tem 4 questões, cada uma valendo 2,5 pontos, quer dizer, olha a dimensão, olha o peso de cada questão, né? E a criança erra 1, 2, 3, ela vai ficar muito prejudicada, né? Sem contar que 4 questões é suficiente para ter um diagnóstico sobre avaliação, sobre aprendizagem de um aluno, sobre a aprendizagem de um aluno pequeno, né? Então, já começa por aí. Um outro exemplo que eu posso dar, que inclusive são vocês mesmos que reclamam muito, vocês mesmos falam assim, às vezes, o professor passa uma questão só e vale 10, né? É problemático, né? Porque se você erra aquela questão, você vai ficar com 0, né? Será que em uma questão é possível perceber ou diagnosticar a aprendizagem do aluno? Né? Um outro exemplo que vocês também gostam de falar. O professor passou uma pesquisa, um trabalho imenso, me deu um trabalhão, fiquei horas fazendo para ganhar 1 ponto, 2 pontos. Né? Está bem calibrado? Está justa essa pontuação? Essa medida está adequada? Está equilibrada? Então, há confiabilidade nesta avaliação? Tá? Estou falando assim muito rapidamente, né? Porque para esse vídeo não se estender muito. A discriminação. O que é discriminação quando a gente está falando de construção de avaliação? O item diferencia ou discrimina bem quem adquiriu a habilidade de quem não adquiriu? O aluno acertou porque sabe ou porque chutou? Tá? Isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer, né, de se pensar quando você está construindo uma avaliação. Até porque isso requer testagem, né? Nas avaliações externas, os itens que são elaborados, eles são pré-testados antes de serem, de fato, aplicados com uma avaliação oficial, né? Justamente porque é difícil você elaborar uma questão que consiga te dar essa informação se o aluno acertou, porque chutou, porque ele realmente sabe. Tá? Mas você já pode imaginar que uma questão que induz ao erro, uma questão que induz ao acerto, também tem problemas de discriminação, além de problemas de validade. Né? Vou trazer exemplos também práticos para vocês entenderem melhor isso. Por fim, a autenticidade. Os itens fazem sentido? Aquela questão faz sentido? Ou ela é uma viagem, né? Não faz sentido aquela história, não faz sentido aqueles números, né? Simulam situações da vida real ou é algo muito fantasioso, né? Porque às vezes também, especialmente para as crianças, às vezes é bom contar uma historinha, né? Mas se for algo abstrato demais, pode ser um problema aí para ela responder. Então também vou trazer exemplos sobre isso. Então observem que todos esses aspectos, especialmente validade, confiabilidade, discriminação e autenticidade, eles são fundamentais para a tomada de decisão, porque se a tua avaliação, se o teu item não contempla, não pensa nessas questões, nesses aspectos, você vai tomar decisões equivocadas com base em diagnóstico equivocado. Tá? Algumas dicas de construção, né? Antes de passar para os exemplos, né? Delimitar o conteúdo a ser avaliado com precisão, quer dizer, tentar evitar em uma única questão, colocar vários conteúdos, né?
para serem avaliados, né? Tenta dar um foco no conteúdo só, né? Não utilizar expressões vagas, tais como comente, o que pensa de, dê sua opinião. Quer dizer, claro que você até pode colocar uma questão assim na tua avaliação, mas você já sabe que se o aluno, se é para o aluno dar a opinião dele, então não tem como você dar errado, né? É a opinião dele. Então pensa bem como que você vai construir esse enunciado. Não incluir informações desnecessárias, né? Às vezes os professores fazem isso até como forma de pegadinha, para dar uma distração, tá? Evitar isso, porque isso vai dar problemas aí de validade, enfim. Evitar expressões negativas como não, nunca, né? Mesmo em concursos e vestibulares, que isso é muito utilizado, vocês já devem ter reparado que o não normalmente vem destacado, o nunca vem destacado, vem em maiúsculo, vem em negrito. Porque já é uma orientação que não se faz isso nem em concurso, tá? E se for possível evitar, evite, porque isso confunde, né? E ao confundir o aluno, novamente, a gente pode ficar sem saber se ele realmente adquiriu aquele aprendizado ou não. Não fazer questões ambíguas, né? Ou as famosas pegadinhas, isso já foi mais do que abordado nessa disciplina. Não fazer questões que induzam ao erro, ao acerto, acabei de explicar por quê. Vou começar a dar alguns exemplos de questões objetivas, né, para depois passar para as discursivas, tá? Então, como eu estava falando, né, o enunciado ele tem que ser objetivo, direto, sem negativas, sem ambiguidades, né? Objetivo, mas também sem ser econômico demais, como o encontro X, por exemplo. E, no caso da múltipla escolha, as opções de resposta também precisam ser plausíveis, precisam fazer sentido, não pode ser algo totalmente fora daquela pergunta. Então, o jeito correto de fazer, está aqui em verdinho, né? A produção mais importante da região norte é... Aí você coloca opções de respostas que fazem sentido, né? De repente, nem todas ali são da região norte, mas algo que faça sentido em termos de produção, de plantação, enfim, de exploração, né? Então, aqui tem as opções milho, borracha, algodão, castanha, cacau, né? Exemplo de uma questão que tem problemas, né? É essa aí que está em vermelho, né? Assinale o animal que é da classe dos mamíferos, né? E aí você coloca 3 animais, né? Coloca, né, os 3 animais, camarão, cachorro e gafanhoto. E aí você coloca diamante, que não é um animal, e coloca orquídea, que não é um animal, né? Então, essas duas opções, diamante e orquídea, elas são problemáticas na construção dessa questão, porque o aluno aqui ele já vai cortar essas duas de cara, né? Claro, você pode construir pensando assim, bom, eu vou pegar duas alternativas, duas alternativas que eu quero que o aluno já elimine de cara. Mas ainda assim, tem que fazer algum sentido, né? No caso dessa pergunta, tem que ser algum animal, tá? Então, essas duas ele já eliminaria. Se eu quisesse induzir o aluno ao acerto, eu poderia colocar 4 coisas absurdas e uma única alternativa com o animal. No caso aqui seria o cachorro, né? Então, o aluno vai por eliminação, marca o cachorro, eu vou ficar achando que ele sabe que é mamífero, e às vezes ele não sabe. O que mais eu posso destacar aqui? Claro que esse exemplo é um exemplo muito simples, né? Quando você vai fazer avaliações para adolescentes, para adultos, onde cada alternativa não é uma frase só, são textos, né? Isso dá um trabalho insano, mas é importante, né? Eu sempre falo isso, né? A questão de múltipla escolha, ela tem as suas limitações, né? Às vezes, para uma avaliação discursiva, você consegue entender melhor o que o aluno aprendeu. Então, ela tem limitações. Mas ela dá muito mais trabalho para ser construída do que a avaliação discursiva, justamente porque você precisa pensar em alternativas plausíveis, válidas, né, confiáveis, que discriminem bem, etc, etc. Bom, esse exemplo, então, ele é real, vocês talvez já tenham visto nas redes sociais, que é uma questão de completar as lacunas. Então, complete as frases com as palavras adequadas. Esse é o enunciado. E aí, primeira
primeira frase você tem que completar ou com a palavra gata ou com a palavra gasta, né? A sola do sapato está, né? A gente quer que o aluno responda gasta e não gata, né? E o que o aluno coloca? Adequadas, né? A sola do sapato está adequadas. Segunda frase, coloquei os papéis dentro da pata ou pasta? O aluno coloca adequadas. Terceira frase, o pote ou o poste perto de casa estava sem luz. E aí o aluno coloca ou adequadas, perto de casa estava sem luz. Bom, vocês já devem ter compreendido qual foi a interpretação do aluno, né? Ele entendeu que era para completar as frases com a palavra adequadas, né? É uma interpretação possível? É. No caso específico desse enunciado, dessa questão, é claro que vocês, não vou deixar o tempo aqui que vocês precisariam para refletir sobre esse enunciado. Depois vocês podem ver com mais calma, né? Mas tenta mudar esse enunciado de uma maneira que o aluno não consiga interpretar como ele interpretou. É um exercício super difícil. Tá? Bom, o aluno interpretou assim. É uma interpretação possível. Ele não está totalmente errado. Aí vai do professor, né? O professor de uma quarta geração, que é o que a gente quer que vocês sejam, né? Como é que ele vai fazer aqui? Ele vai zerar a questão? Ele vai dar o certo para o aluno? Vejam, todas essas alternativas têm problemas. Zerar tem problemas, porque eu vou considerar que o aluno não aprendeu nada, quando na verdade eu não sei se ele aprendeu. Ele interpretou mal o enunciado. Talvez se ele tivesse interpretado da maneira que eu queria, talvez eu conseguiria saber se ele aprendeu ou não. O que eu posso fazer aqui? Né? No caso, está muito óbvio que isso aqui é uma questão com uma criança, mas o professor pode chamar essa criança, né? Ainda aproveitar esse momento para dizer para ele que existem maneiras diferentes de interpretar esse enunciado e tentar levá-lo a interpretar da maneira como você gostaria que ele tivesse entendido, né? E ali, às vezes, conversando com o aluno, você acaba descobrindo que ele sabe, que ele saberia escolher as palavras certas, né? Então, cabe a vocês julgarem, esse aluno merece essa pontuação ou não. Tá? Vou passar para a próxima. Agora, escreva ao lado de cada numeral o seu nome. Então, tem lá 10, 11, 12, 13, 14. E o aluno não escreveu, né, por extenso, o algarismo. Ele escreveu o nome dele. Então, ao lado 10, Bruno, 11, Bruno, 12, Bruno, enfim. Ele escreveu o nome dele ao lado de cada algarismo. Foi assim que ele entendeu o enunciado. Agora, escreva ao lado de cada numeral o seu nome. É uma interpretação possível? Vou deixar para vocês fazerem esse julgamento. Tá? Vou passar. Complete com menor ou maior. Acho que é isso, né, gente? Menor ou maior. Você vê que é o tipo de aprendizado que ficou problemático, né? E aí o aluno não colocou os sinais, né? Ele colocou a palavra ou, né? Em cada, onde ele teria que colocar o sinal, 0,5 é maior ou menor que 1,0. Ele não colocou o sinal, ele colocou ou. Né? Ele entendeu que ele tinha que colocar a palavra que estava dentro. Né? Ele entendeu os sinais, na verdade, como se fosse uma aspas, um parênteses, enfim. É uma interpretação possível? Ou a gente está forçando a barra? Dá para ver aqui que a professora zerou a questão. Tá? Ela colocou um X vermelho. Então, ela colocou um X vermelho porque ela entendeu que o aluno não sabe usar os sinais, né? Isso é muito polêmico, né? Nas aulas presenciais, quando eu mostro isso para vocês, tem sempre aqueles que falam, não, claro que é uma interpretação possível, tem que chamar esse aluno para saber se ele realmente saberia usar os sinais. E tem gente que fala, não, gente, não dá, pelo amor de Deus, não tem como interpretar assim, né? Então, utilizem os conhecimentos que vocês estão aprendendo para refletir sobre essa situação, né? Eu ainda vou além. E se o aluno chegar para você e falar assim, olha só, 0,5 é menor do que 1, mas eu não sei qual é o sinal do menor. Né? O que você vai considerar dessa aprendizagem? Tá? Então, uma provocação aí para vocês. Vamos falar sobre autenticidade. Né? Relembrando, o que é autenticidade? Os itens fazem sentido? Simulam situações da vida real?
tá? Então, essa questão aí talvez também vocês já tenham visto. Na verdade, todas elas, né? Talvez vocês já tenham visto nas redes. Após lançar 2014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos? As opções: 10, 15, 20, 30, 40. O aluno não marcou nenhuma. Ele acrescentou uma nova opção de resposta, onde ele diz: Antônio precisa de um psiquiatra. Por que o Antônio precisa de um psiquiatra? Porque ninguém fica lançando uma moeda 2014 vezes e contando o número de caras que deu. Novamente, né? Não vou defender aqui que esse aluno, né? Nossa, ele merece ganhar o ponto. Ele, de fato, ele não... aqui, de fato, a gente não sabe se ele aprendeu ou não, né? Se ele tivesse aprendido, talvez ele não tivesse feito a gracinha. Até porque isso é uma questão para um aluno já mais velho, né? Mas, no entanto, de fato, o Antônio tem algum problema. Isso não é possível, né? Então, essa questão é uma questão que tem autenticidade, tá? Falando em autenticidade, eu achei esse meme na internet recentemente, eu preciso compartilhar com vocês, né? Finalmente encontrei o João, do livro de matemática, que compra 250 bananas sem motivo nenhum. Tá? Gente, isso aqui foi só para descontrair, tá? Vou passar agora. Agora sim, olha só. Vamos falar sobre discriminação. O item diferencia quem adquiriu a habilidade de quem não adquiriu? O aluno acertou porque sabe ou porque chutou, né? Eu volto a falar. A questão da discriminação é um dos aspectos mais difíceis na hora de você construir uma avaliação. Então, eu construí, essa questão foi eu que fiz mesmo, proposital, para usar justamente nas aulas para testar vocês. A questão é, qual é o sistema nacional que avalia a alfabetização de crianças? Vou repetir. Qual é o sistema nacional que avalia a alfabetização de crianças? Opção A, Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Opção B, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, Saresp. Opção C, Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA. Opção D, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA. O que eu gostaria de fazer é dar um tempo para vocês responderem, né? Mas a gente não tem esse tempo. Então, o que acontece? A maioria dos alunos, né, quando eu faço esse teste, respondem a questão C, Exame Nacional da Alfabetização, ANA. Mas tem um ou outro que respondem a B, Sistema Nacional de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, Saresp. Bom, o Enem, acho que todo mundo elimina de cara, né? O Enem está aí nessa construção dessa questão propositalmente. Eu coloquei propositalmente, né? É uma opção plausível, porque o Enem existe, porque ele é um sistema nacional, ele é um exame, de fato, mas vocês já conhecem, vocês sabem que ele não avalia a alfabetização de crianças, né? Então, vocês já eliminam de cara. O ENSEJA, que é a última opção, alguns também já conhecem, acho que a maioria já conhece. E, além disso, está dizendo lá, né, que é competências de jovens e adultos, né? Não é alfabetização de crianças, então a maioria também já elimina. Então, um ou outro fica na dúvida, na opção B. Por que fica na dúvida? Porque não conhece o Saresp, não conhece a ANA, e também porque muitos alunos acham que a opção C é muito óbvia. Tipo, olha, só pode ser a C. Essa questão aí tem alguma pegadinha, tem vários alunos que falam isso. Essa questão aí tem alguma pegadinha, não pode ser a C. Eu vou marcar a B porque eu acho que tem pegadinha. Então, assim, gente, a resposta correta de fato é a C, é a ANA. Não tem pegadinha nenhuma. Mas o que eu gosto de trabalhar com essa questão? Eu acho que vocês já sabem o que é a ANA, porque a professora Virgínia falou num dos primeiros vídeos, acho que ela falou no vídeo dos níveis de avaliação, que ela usa como exemplo de uma avaliação externa. Então, muitos de vocês não conheciam e passaram a conhecer porque ela menciona. Mas nas minhas aulas,
Eu propositalmente não falo da Ana até chegar esse momento da disciplina. Né? Então, a maioria me fala, né? Olha, eu marcaria C, mas eu nem sei se isso existe. Todas as opções existem, né? Essa questão ela é toda redondinha. Todas as opções são plausíveis, todas existem, não tem pegadinha nenhuma. O enunciado é muito objetivo, tá? Mas olha só que engraçado. Eu posso dizer para vocês que 95% dos alunos acertaria essa questão sem nem saber se a Ana existe. Então, não é uma questão com boa discriminação. Não é uma questão que discrimina bem que discrimina bem quem sabe de quem não sabe. Não discrimina bem quem acertou porque sabe, quem acertou porque chutou, até porque a maioria teria chutado. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de um exemplo prático de como trabalhar essa questão da discriminação no item. Esse exemplo, ele é real, ele é, se não me engano, da Prova Brasil, de algum ano, que eu não lembro agora. Eu trago esse exemplo porque as crianças, o percentual de erro, essa questão caiu para o 5º ano, né? O percentual de erro dessa questão foi muito alto e não se esperava esse percentual de erro tão alto porque a habilidade que essa questão exige, ela é muito simples para uma criança de 5º ano, que é a conversão. Né? Uma porta convencional mede 2,10 metros de altura, quantos centímetros tem a porta? Muito simples, muito objetiva, no entanto, teve um percentual muito alto. Para entender o que aconteceu, claro que só os números ali, a gente não tem como entender, né? Então, teve que ter uma investigação para saber em que região que que essa questão teve mais erro, enfim. E aí, ao ser investigado, né, descobriu que o problema, na verdade, era na palavra convencional, que não é habitual no vocabulário de crianças até o 5º ano, né? Então, essa palavra, os alunos ficaram achando que dizia respeito a alguma coisa ali daquela aprendizagem que eles nunca tinham visto, né? Isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento da resposta, tá? O que eu quero, então, mostrar com essa questão? A dificuldade dessa questão, ela está no conteúdo, de fato, ou ela está na forma de elaboração? Né? Porque isso é uma falha, né? Isso tudo tem que ser pensado. Eu não posso usar, por exemplo, uma fruta, um legume. Vou dar um exemplo que os próprios alunos já me falaram, né? Quando eu mostro esse exemplo nas aulas presenciais. Por exemplo, o que a gente conhece como aipim, em Minas eles chamam de mandioca. No Nordeste é macaxeira. Então, assim, se eu estou no Nordeste, o ideal é que eu use alguma questão que fale de macaxeira. Né? Se eu estou no Sudeste, o ideal é que eu, né, no Rio de Janeiro, enfim, o ideal é que eu fale de aipim ou mandioca. Tá? Ou então, por exemplo, tem muitas frutas que são famosas no Nordeste, mas aqui a gente nunca ouviu falar. Então, é preciso ter esse cuidado, né, quando você elabora uma avaliação, porque isso pode atrapalhar. Claro, especialmente nessas avaliações que são padronizadas, tá? Ou seja, ela é elaborada para ser feita por alunos de todo o Brasil, como no caso o Enem, por exemplo. Só que o Enem, ele é um exame seletivo, né? Então, não sei, de repente isso está ali até para ser proposital para eliminar pessoas, tá? Bom, um outro exemplo. Aí agora eu estou passando para as questões discursivas, tá? Exemplo de questões discursivas. É uma questão que foi aplicado no 2º ano do ensino fundamental, né? Então, crianças ainda que estão aprimorando a questão da alfabetização, né? Leia a piada a seguir. Um peixe dá uma trombada em outro. Ei, por que não olha por onde anda? Desculpe, é que eu estava com água nos olhos. Essa é a piada, tá, gente? Pergunta. Por que essa piada é engraçada? Explique. E a criança respondeu, eu não achei graça. Então, assim, é uma resposta possível? Ela tem o direito de não achar graça? Né? Não sei se vocês acharam graça, né?
Ela disse que ela não achou graça, tá? Então, o que você vai fazer a partir daí? Né? Porque, por mais que a piada não tenha graça, e não tem mesmo, por que essa questão está ali? Não é à toa. Essa questão, se a gente for pensar lá, pegar as diretrizes curriculares nacionais, né? O que uma criança de segundo ano precisa começar a aprender? Né? Aí vai estar lá, dentro das diretrizes curriculares, que uma das coisas que ela tem que aprender é identificar um elemento de humor no texto. Né? Então, essa questão ela não está aí à toa. Ela quer saber se o aluno adquiriu a habilidade de identificar o humor num texto simples, né, curto, simples, né, adequado para a idade daquela criança. E aí, a gente fica sem saber se essa criança que respondeu isso, ela entendeu a piada, ela identificou o elemento de humor, mas ela não achou engraçado e por isso respondeu isso. Ou se ela realmente não entendeu, não identificou o elemento de humor e por isso ela respondeu que não achou graça. Então percebam que aqui, se você não conversa com a criança, você não vai ter como saber. Né? Por outro lado, ela respondeu uma pergunta, mas ela não deu continuidade. Né? A pergunta é, por que essa piada é engraçada? Explique. Ela não explicou por que ela não achou graça. Se ela tivesse explicado, talvez ficaria muito claro para o professor que ela identificou o elemento de humor, mas é que ela não achou engraçado. Né? Mas ela não explica, então a gente não sabe. A própria identificação do elemento de humor aqui, ela pode variar. Né? E é engraçado, mais uma vez, vou voltar ao exemplo das aulas presenciais. Né? Quando eu mostro essa questão, Diana, para mim é muito óbvio que o elemento de humor está na última frase. Desculpa que eu estava com água nos olhos, né? Porque o peixe está sempre com água nos olhos. Mas já teve, né, nas aulas presenciais, alunos que falaram assim, pô, mas o peixe também não anda, ele nada. O elemento de humor pode estar aí, né? Ah, mas o peixe tromba? Peixe dá trombada, né? Então, vejam que ela poderia ter respondido que ela achou a piada engraçada porque o peixe não anda, ele nada. O que será que a professora teria feito? Porque eu tenho certeza que a professora está esperando que ela responda porque o peixe está sempre com água nos olhos, né? Bom, vou passar. Aqui, pinte a metade dos doces. Tem 4 doces. A gente entende que o aluno deveria pintar 2 doces dos 4, né? Mas ele pintou os 4, só que a metade de cada um deles, né? É uma interpretação possível, tá? No final das contas, a metade de cada um dá a metade do todo, né? Tem muitas coisas para se pensar aqui. Essa está com uma visualização ruim, vou sinalizar para vocês. Isso é muito interessante, porque esse caso aqui específico, ele é recente, ele é do ano passado, e foi um dever de casa, na verdade. Né? A criança levou o dever de casa e os pais, enfim, algum familiar da criança tinha que ajudar, né? Só que o próprio familiar dessa criança não entendeu o enunciado. Veja que não é criança, né? É o adulto que não entendeu. Olha só. Vamos colorir cada círculo de uma cor e colar nos malabares do palhaço Pipoca. Então, o que era para fazer? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um palhaço desenhado, ele está segurando 3 malabares, né, que eles chamam de malabares, mas é como se fossem 3 bambolês. E embaixo tem 3 círculos, né? Então, o que era para ter feito? Colorir os círculos, isso foi feito, isso foi compreendido, os círculos foram coloridos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os círculos aqui coloridos, né? Tá vendo? Tem uma tesourinha aqui, era para ter cortado cada círculo e colado aqui, ó, nos malabares do palhaço Pipoca, né? Pipoca é o nome do palhaço. E o familiar da criança entendeu que era para colar pipoca nos malabares. Então, por isso que dá para ver as pipoquinhas coladas aqui, tá? Então, vejam que é uma interpretação possível. Qual o problema desse enunciado? Será que está faltando uma vírgula? Será que poderia ser reconstruído de alguma maneira? Né? Porque até o adulto teve dificuldade de compreender. Tá? Bom, vamos falar agora um pouco de correção. Né? E é claro que eu trago alguns exemplos
que a gente vai voltar à questão da construção também, mas vai falar mais da correção, porque esses exemplos que eu trouxe para vocês, vocês devem ter percebido que não dá pistas de como que eles foram corrigidos, né? Só antes de falar um pouco, mostrar esses exemplos, falar para vocês um pouco sobre a questão dessa correção, dessa avaliação. Ela é feita à norma ou a critério? Eu vou falar porque toda aula também tem alguém que, inclusive agora, nesse semestre também já teve aluno perguntando, né? Minha professora fazia assim, né? Corrigia dessa maneira, e eu não sei se isso é certo ou não, né? Existem, né, teoricamente, né, as maneiras clássicas de correção, de uma avaliação, né, chamada de avaliação referenciada à norma ou avaliação referenciada a critério, né? Essa avaliação referenciada à norma me lembrou um pouco que também, novamente, a Virgínia falou no último vídeo, quando ela fala que inicialmente ela estava com uma certa implicância, eu entendi assim, né, que ela estava com uma certa implicância com um aluno que estava no terceiro ano, se não me engano, do ensino fundamental, e ainda apresentava muitos erros na escrita, né? E aí quando ela mostra para o marido, para ver se o marido consegue decifrar aquela escrita, o marido, perdão, o pai da filha dela, e aí ele consegue decifrar, ele consegue compreender a mensagem, né? E aí é quando ela reflete, então, como é que eu, que sou da área, como é que eu, que sou professora dele, vou olhar para esse aluno dessa maneira, né? Se o que ele está escrevendo está chegando para mim, né? E aí tem um momento que ela fala, né? Eu estou comparando ele com um aluno ideal, eu estou comparando ele com um aluno que já escreve corretamente, né? Que é o aluno é o modelo de aluno que eu gostaria que todos fossem. Mas as crianças, as pessoas são diferentes, né? O que é uma avaliação? Por que eu estou falando isso? O que é uma avaliação referenciada à norma? Se nesse caso a Virgínia resolvesse fazer uma correção referenciada à norma, o que ela faria? Ela pegaria a melhor redação, né, a melhor produção textual dos alunos dela, daria 10 para aquela produção, digamos que ela estivesse perfeita, né? Se não fosse 10, seria a nota mais alta. E a partir daí ela ia comparar todos os outros com aquele modelo ideal que ela exigiu, que ela adotou como o ideal. De forma que as notas ficariam hierarquizadas, né? E dificilmente se repetiriam. Isso é um exemplo de avaliação referenciada à norma, né? Então, às vezes, muitos alunos falam isso. Pô, eu tinha uma professora que fazia isso, ela escolhia melhor, dava 10 e depois ela ia só diminuindo, porque ela comparava todo mundo com aquele ideal, com aquela norma, com aquele padrão. Isso é justo? Isso é correto, né? Volto a falar o que a gente já vem falando também nos vídeos anteriores, né? É difícil falar o que é certo, o que é errado, né? O que é adequado, o que é uma opção sua que você vai fazer a partir daquilo que você aprendeu, né? Dos seus aportes teóricos, metodológicos, técnicos, né? E tem avaliação, você pode corrigir também referenciada a critério, que é quando você estabelece critérios objetivos gerais para todos os alunos, né? E independente do qual é a melhor produção, qual é a pior produção, você não compara uns com os outros, você compara com os teus critérios, né? Você vai ver se aquele aluno, de repente, aquela escrita não está maravilhosa, mas ele atendeu todos os critérios, então ele merece 10 também, né? Então, a avaliação referenciada a critério, ela não compara alunos uns com os outros, né? Ela é possível, você não hierarquiza alunos, você não hierarquiza notas, é possível você ter notas repetidas em função dos critérios, né? O teu julgamento não vai do que é o melhor e o que é o pior.
teu julgamento vai ali individualizado, né? O aluno, a partir do ponto de partida dele, né? Vamos falar de pontos de partida e pontos de chegada. Do ponto de partida dele, do momento em que ele se encontra atualmente, ele cumpriu os critérios que eu estabeleci, tá? E aí, não importa se ele é muito bom, se ele é mais fraco, né? Mais fraco entre aspas, se ele é o melhor, se ele é o pior, tudo entre aspas, né? Esses são todos julgamentos muito subjetivos. Bom, tendo dito isso, né? E aí também fazendo um parênteses, porque às vezes são coisas que vocês perguntam, né? Tem gente que acha que o justo é você escolher o melhor, né? É aquele que merece a nota máxima. E tem gente que acha que não tem que comparar ninguém com ninguém, né? Então, vai da sua decisão a partir daquilo que a gente está falando aqui. A avaliação referenciada à norma, ela é muito comum em avaliações sumativas, né? Porque tem essa necessidade de classificar e hierarquizar. É muito comum em concursos também, porque também tem uma necessidade, e aí uma necessidade real de classificação, hierarquização, eliminação, né? Eu acho que eu posso dizer com segurança que o que mais se adequa a esse momento da quarta geração, da avaliação da aprendizagem, é a avaliação referenciada a critério, né? Porque você não compara, né? Você respeita o desenvolvimento processual de cada aluno, o ponto de partida de cada aluno, né? Também, do ponto de vista da aprendizagem, a avaliação referenciada a critério, né, esse tipo de metodologia, né, de correção, ajuda mais o aluno a perceber o momento em que ele está, de onde ele partiu, onde ele chegou, qual foi aquela evolução individual, né? Ou seja, ajuda o aluno a regular a própria aprendizagem, né? Tendo dito isso, vamos para os próximos exemplos, né? Aqui é um trabalho de filosofia. O enunciado está bem problemático, né? Vou ler para vocês. O ser humano é determinado e livre ao mesmo tempo, ponto. Determinismo e liberdade não excluem, mas se completam, ponto. Liberdade é, em parte, a compreensão da necessidade. Vocês concordam com esse raciocínio? Por quê? Vocês se sentem livres? É um trabalho com 4 alunos. E eles dizem, não concordo com esse raciocínio. Na verdade, eu nem li, tenho coisa melhor para fazer. Eu poderia estar dormindo, poderia estar jogando videogame, mexendo no computador, mas estou aqui, preso, numa sala de aula, onde um professor de filosofia quer me falar sobre liberdade. Sério mesmo isso? Eu aqui preso, contra a minha vontade, estudando liberdade. Quanta ironia. E o professor deu 0, tá? Acho que o professor deu 0 porque a resposta foi um tanto quanto grosseira. No entanto, ao meu ver, tem bastantes elementos aqui que demonstram a aprendizagem, né? Não só demonstra a aprendizagem, como eles ainda conseguem concretizar um pouco o conceito de liberdade, que é muito abstrato, né? Eles conseguem dar um exemplo prático, que é ali a sala de aula, eles não querem estar ali e tal, né? Eu não vou me alongar muito aqui, porque senão esse vídeo não vai ter fim, mas é uma questão bastante polêmica, né? O que fazer a partir daqui, tá? Mas, para mim, tá muito claro que tem aprendizagem aí. E os alunos ficaram com 0. E também tem vários problemas de enunciado. Depois vocês pausam o vídeo e olhem com calma, tá? Essa questão é muito interessante porque ela também é um exemplo real e ela foi parar na justiça, tá? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi no Chile. Os pais foram para a justiça contra a escola e o professor, porque o professor deu 0 nessa questão e os pais entenderam que o aluno aprendeu aquele conteúdo, tá? Então tá em espanhol, vou ler para vocês. Escreva com algarismos os seguintes números, tá? Então tá lá o 10, escrito por extenso, o que vocês vão pensar? Ele tem que escrever 10 em algarismos. 98, ele tem que botar o número 98. 81, ele tem que botar 81. E assim por diante. O que o aluno faz?
o aluno coloca o número seguinte. Então, 10, ele coloca 11. 98, ele coloca 99. 81, ele coloca 82. 66, ele coloca 67. O que os pais entenderam aqui? Que foi um problema de interpretação denunciado, porque o aluno entendeu que ele tinha que colocar o próximo número, o número seguinte. A questão é, para ele colocar o número seguinte, ele tem que saber qual é o número anterior, ou seja, ele tem que saber qual é o algarismo que corresponde ao número que está escrito por extenso. Então, se ele colocou 11, ele sabe que é o 10. Se ele colocou 99, ele sabe que é o 98, tá? E o professor não quis considerar essa aprendizagem de jeito nenhum e zerou a questão, tá? Então, fica aí para reflexão de vocês. Não sei o que aconteceu depois. A última vez que eu vi, já tem alguns anos, tinha ido para a justiça, tá? Aqui, localize o Brasil no mapa da América do Sul abaixo e escreva seu nome. O que o aluno fez? Ele localizou corretamente o Brasil, só que ele não escreveu Brasil, ele escreveu o nome dele, Everton. Então tá lá no mapinha do Brasil, Everton. Tá? Localize o Brasil no mapa da América do Sul abaixo e escreva seu nome. Ele entendeu que era para escrever o nome dele. É uma interpretação possível. E a segunda, ele fez exatamente o que estava pedindo, mas notem que a construção do enunciado é diferente. Escreva o nome dos dois oceanos, o professor não usa a mesma estrutura de cima. Então ficou muito claro para o aluno que ele tinha que escrever o nome do oceano e não o nome dele, né? Então aí ele acerta. O mais interessante dessa questão é o que a professora ou o professor fez. Se vocês notarem, tem um certo aqui, ó. Mesmo o aluno tendo escrito Everton e não Brasil, o professor ou a professora deu certo para ele, porque entendeu que a habilidade que eu queria que ele tivesse alcançado, ele alcançou. Ele já sabe localizar o Brasil no mapa. Né? Agora, o que o professor fez depois, que tipo de feedback ele deu, será que ele aproveitou o momento para ensinar que essa construção textual, ela permite mais de uma interpretação e que dependendo do contexto você tem que saber identificar qual interpretação é necessária? Tá? Esse exemplo também é muito legal, também é um exemplo real de um colega nosso, né, professor da UERJ, que já se aposentou, que é o professor Dirceu, está publicado no livro que eu coloco aí, esse exemplo que ele dá, porque ele faz um trabalho sobre a história, né, sobre a escravidão, e o aluno escreveu senzala errado, né, ele escreveu, aqui, se vocês forem ver aqui, ó, o C, né, onde era para ter um S, e escreveu um S onde era para ter o Z. E o que esse professor fez, né? Ele poderia ter riscado a palavra e não ter escrito a palavra corretamente. Ele poderia ter riscado a palavra e ter escrito corretamente por cima. Mas a forma que ele encontrou de dar o feedback e de corrigir o aluno foi pedir ao aluno que fosse ao dicionário e descobrisse sozinho, de maneira autônoma, como se escreve corretamente a palavra. Né? Ainda falou para ele, dá um jeito de corrigir essa palavra. Quando você descobrir o erro, dá um jeito de corrigir essa palavra. Então, foi o que o aluno fez, né? E deve ter sido um trabalho árduo, né? Porque eu imagino que o aluno tenha ido na palavra, na letra C primeiro, para procurar senzala. Então, ele deve ter ficado pensando, bom, então não é com C, então deixa eu procurar se está no S. Tá? No final das contas, a solução do aluno foi o C virou a boca de um escravo, de um negro escravo, e o S, aí ele acrescentou o S correto como se fosse a língua do escravo, dentro da boca. O S que estava errado virou uma cobra, aqui é a cabeça da cobra, e aí ele fez o ZZZ, que é o sibilar da cobra, acho que é assim que fala, né? Aquele barulhinho que a cobra faz. Bom, e aproveitou o momento, fez um negócio todo lúdico aqui, né? O L, que já estava correto, virou um senhor de engenho, não é senhor de engenho, não, é um capitão do mato, acorrentando o A, que também virou um escravo. Então, esse exemplo, para mim, ele é sensacional, porque deu total autonomia para o aluno descobrir o próprio erro, foi um feedback super interessante, deu margem para que o aluno colocasse a sua criatividade para aflorar,
né? O desenho que o menino fez na palavra tem tudo a ver com o contexto que ele estava trabalhando, né? E eu tenho certeza que esse menino nunca mais esqueceu como é que se escreve a palavra senzala. Aí, gente, meus exemplos acabam, né? Mas fica a reflexão, né? O que a gente precisa ter em mente é como o aluno aprendeu, o que que ele aprendeu, o que que ele não aprendeu e por que que ele não aprendeu, né? É aquela história, né? O ainda não aprendeu, né? Toda vez que a gente for construir uma avaliação, a gente precisa pensar, o assunto deste item foi abordado? Qual é o objetivo deste item? Que aprendizagem eu espero que meu aluno tenha para responder esse item? O enunciado é objetivo, plausível, válido, confiável? Tem confiabilidade? Né? O item deixa claro o que eu espero que o aluno faça? Quais são os meus critérios de correção? Né? A pontuação está justa? Né? As questões apresentam aspectos mais formativos ou somativos de avaliação? Né? Onde você quer se encaixar dentro das perspectivas teóricas que a gente apresenta? As avaliações podem favorecer determinados alunos em detrimento de outros? As tuas avaliações que você construiu? As avaliações contribuem para a inclusão e democratização do ensino ou para a exclusão? Sabemos avaliar a aprendizagem ou apenas reproduzimos o que aprendemos enquanto alunos? Então, alguns questionamentos importantes aí. Por fim, o último exemplo que eu quero dar é muito interessante de uma professora, agora eu não lembro onde é que foi, acho que foi Canadá, mas não tenho certeza, tá? Ela construiu a avaliação dela com várias questões e a última questão era tudo que eu sei sobre esse assunto, mas que não foi cobrado na prova. Era isso que o aluno tinha que escrever. Tudo que ele sabia sobre aquele assunto, mas que não foi perguntado. E ali ele escreveria livremente, da maneira como ele quisesse, né? Tanto que dá para ver aqui, ó. Tem vários desenhinhos, né? Tem gráfico, tem esquemas, não necessariamente uma produção textual, mas é a maneira que o aluno tem livre de demonstrar tudo que ele sabe, mas que ele não teve a oportunidade de mostrar. Então, assim, essa ideia para mim, ela é muito interessante, né? Se você quer realmente saber o que teus alunos aprenderam, fazer um diagnóstico legal, né? Do que eles aprenderam. Gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, não só das brincadeirinhas, né? Porque tem várias questões aí que são engraçadas, a gente acaba rindo e tal. Mas eu espero que tenha ficado assim, mensagens importantes, aspectos importantes para a reflexão de vocês, para que vocês, espero ter trazido coisas que vocês talvez nunca tenham pensado e agora, a partir de agora, vão pensar. Né? Espero que tenha ficado bem claro alguns aspectos muito importantes quando a gente constrói e corrige uma avaliação. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas porque realmente eu precisava mostrar isso tudo para vocês, para ilustrar do que eu estou falando, porque senão fica muito abstrato, né? E é isso, gente. Até a próxima. Fiquem bem, né? E qualquer dúvida, a gente está disponível para vocês, né? É só perguntar.